Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no segundo livro de Crônicas, nos capítulos 32, 33, 34 e 35. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. 2 Crônicas 32. A ameaça de Senaqueribe contra Judá. Depois desses feitos, que eram provas de fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e assediou as cidades fortes com o desígnio de se apoderar delas. Quando Ezequias viu que o objetivo de Senaqueribe era Jerusalém, resolveu, de acordo com os chefes e seus oficiais, obstruir as águas das nascentes que se encontravam fora da cidade. Juntou muita gente. Ezequias, cheio de energia, reparou a muralha em ruína, levantou torres, construiu um segundo muro exterior, restaurou Milo, na cidade de Davi, e mandou fabricar lanças e escudos em grande abundância. Colocou à frente do exército chefes militares. Sede valentes, disse-lhes ele. Com ele, um braço de carne. Senaqueribe, que se encontrava diante de Laquis com todas as suas forças armadas, enviou uma delegação a Jerusalém para dizer a Ezequias e aos homens de Judá: Eis o que diz Senaqueribe, rei da Assíria, em que confiais vós para vos encerrardes dessa maneira em Jerusalém? Não vedes que Ezequias vos engana para vos fazer perecer de fome e sede, quando vos diz: o Senhor, nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Assíria? Não foi ele, Ezequias, quem suprimiu os lugares altos e os altares do Senhor, ordenando a Judá e a Jerusalém não se prostrar e não oferecer incenso, senão diante de um só altar? Não sabeis o que fizemos, meus pais e eu, a todos os povos das outras terras? Puderam os deuses dessas nações salvar seus países de minha mão? Entre todos os deuses dessas nações que meus pais exterminaram, qual deles subtraiu sua nação de meu poder, para que vosso Deus vos possa livrar do meu braço? Não vos deixeis, portanto, iludir por Ezequias, nem seduzir, não confieis nele. Nenhum Deus de nenhuma nação nem de algum reino pôde livrar seu povo de minha mão, nem da mão de meus pais, quanto menos vossos deuses poderiam livrar-vos da minha. Os homens de Senaqueribe ajuntaram ainda muitas outras palavras contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Ele escreveu também uma carta cheia de ultrajes contra o Senhor, Deus de Israel, na qual o atacava dizendo: assim como os deuses das nações não puderam subtraí-las de minha mão, assim também o Deus de Ezequias não poderá livrar seu povo da minha. E tudo isso foi gritado em alta voz em hebraico, com o fim de intimidar e assustar o povo de Jerusalém, que se encontrava na muralha, a fim de apoderar-se da cidade. Falavam do Deus de Jerusalém como dos deuses das nações pagãs que não passam de obras feitas pela mão do homem. Nessa altura, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, puseram-se em oração para implorar aos céus. E o Senhor enviou um anjo que exterminou todo o exército do rei da Assíria, no próprio acampamento, com os chefes e os generais. Desse modo o Senhor livrou Ezequias e os habitantes de Jerusalém da mão de Senaqueribe e de todos os seus inimigos, protegendo-os contra todos os seus vizinhos. Muitos foram os que levaram a Jerusalém oferendas para o Senhor e ricos presentes para Ezequias, rei de Judá, que conquistou desde então um grande prestígio aos olhos das nações pagãs. O orgulho e a morte de Ezequias. Por aqueles dias, Ezequias caiu numa doença mortal, orou ao Senhor, e este lhe respondeu por um prodígio. Mas Ezequias não se mostrou reconhecido pelo benefício recebido. Seu coração se ensoberbeceu e a ira do Senhor se inflamou contra ele, como também contra Judá e Jerusalém. Todavia, como ele se humilhou com os habitantes de Jerusalém, do orgulho de seu coração, não se desencadeou sobre ele a ira do Senhor, durante sua vida. Ezequias possuía muita riqueza e glória. Mandou fazer depósitos para a prata, o ouro, as pedras preciosas, os aromas, os escudos e os outros objetos de valor.
armazéns para o trigo, o mosto e o azeite. Construiu para si cidades, adquiriu um grande número de rebanhos, de gado grande e miúdo, pois o Senhor lhe tinha dado imensas riquezas. Foi ele, Ezequias, quem fechou a saída superior das águas do Gião, e as dirigiu para o ocidente da cidade de Davi, teve bom êxito em tudo o que empreendeu. Todavia, quando os chefes de Babilônia lhe enviaram mensageiros para se informar do prodígio que tinha acontecido na terra, Deus o abandonou para provar e conhecer o âmago de seu coração. Os outros atos de Ezequias, suas obras piedosas, tudo isso se acha relatado na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e nos livros dos reis de Judá e de Israel. Ezequias adormeceu entre seus pais e foi sepultado na parte superior dos sepulcros dos filhos de Davi. Todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram as honras fúnebres. Seu filho Manassés sucedeu-lhe no trono. 2 Crônicas 33. O reinado de Manassés, rei de Judá. Manassés tinha a idade de 12 anos quando começou a reinar. Fez o mal aos olhos do Senhor, imitando as práticas abomináveis das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os lugares altos, que seu pai Ezequias tinha destruído, erigiu altares aos Baal, fez ídolos de madeira, Aserás, e prostrou-se diante do exército dos céus ao qual prestou culto. Chegou até a edificar altares no templo do Senhor, esse templo do qual tinha dito: meu nome residirá em Jerusalém para sempre. Construiu altares para todo o exército dos céus nos 2 átrios do templo. Fez passar pelo fogo seus próprios filhos no vale de Beninom. O ídolo, feito por ele, erigiu-o no templo, do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e na cidade de Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, farei residir meu nome para sempre. Jamais removerei o pé de Israel do solo que dei a seus pais, contanto que ponham todo o cuidado em praticar meus mandamentos e a lei que lhes prescreveu Moisés, meu servo. Manassés arrastou Judá e os habitantes de Jerusalém a exceder em malícia todas as nações que o Senhor tinha aniquilado diante dos israelitas. Falou, então, o Senhor a Manassés e a seu povo, mas eles não lhe deram atenção. O Senhor fez, então, vir contra ele os generais do rei da Assíria, os quais puseram Manassés em ferros, prenderam-no com uma dupla cadeia de bronze e levaram-no para a Babilônia. Na sua angústia ele implorou ao Senhor, seu Deus, e se humilhou profundamente diante do Deus de seus pais. Ele dirigiu-lhe uma prece e o Senhor ouviu sua oração, reconduzindo-o a Jerusalém sobre seu trono. Manassés reconheceu desse modo que o Senhor era verdadeiramente Deus. Depois disso, construiu um muro exterior na cidade de Davi, a oeste, voltado para o Gião no vale, até a entrada da Porta dos Peixes. Essa muralha, muito elevada, cercava Ofel. Colocou também oficiais em todas as cidades fortes de Judá. Fez desaparecer do templo do Senhor os deuses falsos e o ídolo, assim como todos os altares que tinha há pouco tempo construído na montanha do templo e em Jerusalém, e atirou-os para fora da cidade. Reconstruiu o altar do Senhor e ofereceu sacrifícios de ação de graças e louvor. O povo continuava, todavia, a sacrificar nos lugares altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Os outros atos de Manassés, a prece que dirigiu a seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, tudo isso está consignado nos Atos dos Reis de Israel. Sua prece, a maneira como foi atendido, todas as suas faltas, suas revoltas, os sítios em que edificou lugares altos e erigiu Aserás e outros ídolos, antes de se humilhar, tudo isso está consignado nas atas de Osai. Manassés adormeceu entre seus pais e foi sepultado na sua casa, seu filho Amon sucedeu-lhe no trono. O reinado de Amon, rei de Judá. Amon tinha a idade de 22 anos quando começou a reinar. Fez o mal aos olhos do Senhor, como seu pai Manassés,
sacrificando e rendendo culto a todos os ídolos levantados por seu pai. Mas não se humilhou diante do Senhor como ele. Seus servos se conjuraram contra ele, e o mataram na sua própria casa. Mas o povo da terra feriu os conjurados e proclamou rei em seu lugar, seu filho Josias. 2 Crônicas 34. As reformas de Josias. Josias tinha a idade de 8 anos quando começou a reinar. Fez o bem aos olhos do Senhor, seguindo as pegadas de Davi, seu pai, sem se afastar nem para a direita, nem para a esquerda. No 8º ano de seu reinado, quando ele era ainda criança, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano, começou a limpar Judá e Jerusalém dos lugares altos, das acerás e dos outros ídolos de madeira ou de metal fundido. Demoliram, em sua presença, os altares dos Baal. E queimou os ossos dos sacerdotes nos seus altares. Foi assim que purificou Judá e Jerusalém. Fez o mesmo nas cidades de Manassés, de Efraim e até mesmo de Néftali, no meio de suas ruínas. Demoliu os altares, quebrou e reduziu a pó as acerás e os ídolos e destruiu todos os obeliscos em toda a terra de Israel. Em seguida retornou a Jerusalém. No 18º ano de seu reinado, depois de ter purificado a terra e o templo, o rei encarregou Safã, filho de Aslia, Maásias, governador da cidade, e o arquivista Joá, filho de Joacás, da restauração do templo do Senhor, seu Deus. Apresentaram-se estes ao sumo sacerdote Osias e lhe entregaram o dinheiro trazido ao templo, o que os levitas tinham recolhido de Manassés, de Efraim, de todo o resto de Israel, assim como de Judá, de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Puseram esse dinheiro nas mãos dos empreteiros e dos vigias dos trabalhos do templo, os quais o distribuíram aos que trabalhavam na restauração do edifício. Estes o entregaram aos carpinteiros e aos pedreiros para a compra de pedras de cantaria, e madeiras de carpintaria, assim como traves destinadas às construções que os reis de Judá tinham deixado cair em ruínas. Esses homens cumpriram fielmente sua tarefa. Tinham como inspetores para dirigi-los Jaate e Abdias, levitas da linhagem de Merari, Zacarias e Mosolão, da linhagem dos Caatitas, assim como outros levitas que eram todos entendidos em música. Estes últimos vigiavam os carregadores e dirigiam todos os trabalhadores, segundo sua especialidade. Havia ainda levitas secretários, comissários e porteiros. O livro da lei é encontrado. No momento em que se retirava o dinheiro que tinha sido levado ao templo do Senhor, o sacerdote Osias descobriu o livro da lei do Senhor, dada por Moisés. Disse então Osias ao escriba Safã: encontrei o livro da lei no templo, e ele o entregou a Safã. Este o levou ao rei e fez-lhe o seguinte relato: teus servos fizeram tudo o que lhes confiaste. Tiraram o dinheiro que estava no templo e o puseram nas mãos dos empreteiros dos trabalhos. Por outra parte, acrescentou ele, o sacerdote Osias me entregou um livro, e começou a lê-lo em presença do rei. Ouvindo as palavras da lei, este rasgou suas vestes. Em seguida, deu esta ordem a Osias, a Aicão, filho de Safã, a Abdon, filho de Mica, ao escriba Safã e ao seu servo Saa. Ide e consultai o Senhor de minha parte, e da parte do que resta em Israel e em Judá, a respeito das palavras deste livro que acabam de encontrar. Osias e aqueles que o rei tinha designado foram ter com a profetisa Olda, mulher de Selum, filho de Tecoa, filho de Harsa, guarda do vestiário, a qual habitava em Jerusalém, no 2º distrito, quando lhe transmitiram sua mensagem. Ela lhes respondeu: eis o que diz o Senhor, Deus de Israel, dizei àquele que vos envia a mim, eis o que diz o Senhor. Vou fazer vir sobre este lugar e sobre os habitantes todas as calamidades, todas as maldições escritas neste livro que foi lido na presença do rei de Judá. Porque eles me abandonaram e ofereceram incenso aos deuses falsos, irritando-me com todas as suas maneiras de agir.
Ao rei de Judá que vos enviou a consultar o Senhor, dir-lhe-eis: eis o que diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se comoveu e te humilhaste diante de Deus, escutando o que eu disse contra esta terra e seus habitantes. Vou reunir-te a teus pais. Então Josias convocou todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. Depois, ele próprio subiu ao templo, seguido de todos os anciãos de Judá e Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor, e fez-lhes uma leitura integral do livro da aliança, encontrado no templo do Senhor. O rei, de pé num estrado, fez, na presença do Senhor, um pacto no qual se comprometia a seguir o Senhor, a guardar seus mandamentos, suas ordens e seus preceitos, de todo o coração e de toda a sua alma, e a pôr em prática todas as palavras da aliança escrita no livro. Fez com que aderissem todos os que se encontravam em Jerusalém e em Benjamim. Josias fez, desse modo, desaparecer as abominações de toda a terra dos israelitas e impôs a todos que lá se encontravam que servissem o Senhor, seu Deus, enquanto ele viveu, não se afastaram do Senhor, Deus de seus pais. 2 Crônicas 35. Josias celebra a Páscoa. Josias celebrou em Jerusalém a Páscoa em honra do Senhor, e imolaram essa Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Estabeleceu os sacerdotes nas suas funções e animou-os a servirem no templo. Disse aos levitas que instruíam todo o Israel e que estavam consagrados ao Senhor: depositai a arca santa no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não precisais transportá-la aos vossos ombros, estai agora a serviço do Senhor, vosso Deus, e de seu povo de Israel. E disponde-vos conforme a ordem de vossas famílias e de vossas classes, segundo as prescrições de Davi, rei de Israel, e de Salomão, seu filho. Ocupai vossos lugares no santuário, segundo as divisões das famílias de vossos irmãos, filhos do povo, com uma classe de família levítica para cada divisão. Imolareis, em seguida, a Páscoa e santificar-vos-eis a fim de prepará-la para vossos irmãos, conforme a palavra do Senhor, transmitida por Moisés. Josias deu ao povo, a todos os que lá se encontravam, gado miúdo, cordeiros e cabritos em número de 30.000, tudo para imolar na Páscoa, e acrescentou 3.000 cabeças de gado, tudo tirado das propriedades do rei. Seus chefes fizeram também espontaneamente um presente ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Eusias, Zacarias e Jeiel, príncipes do templo, deram aos sacerdotes, para a Páscoa, 2.600 cordeiros e 300 cabeças de gado grosso. Conenias, Semeias e Natanael, seus irmãos, Razabias, Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, deram a eles para a Páscoa 5.000 cordeiros e 500 cabeças de gado grosso. Estando todo o serviço preparado, os sacerdotes tomaram lugar, assim como os levitas, segundo suas divisões, como o rei havia prescrito. Imolaram o cordeiro pascal. Com o sangue correndo de suas mãos, os sacerdotes fizeram a aspersão, enquanto os levitas esfolavam as vítimas. Puseram à parte o holocausto para dá-lo aos grupos de famílias do povo, a fim de oferecer ao Senhor, como estava prescrito no livro de Moisés. Assim também procederam com o gado grosso. De acordo com o rito prescrito, assaram ao fogo a Páscoa, cozeram as oferendas consagradas em panelas, caldeirões e sertãs, e logo as distribuíram ao povo. Em seguida, prepararam tudo para si e para os sacerdotes, pois estes, os filhos de Arão, estavam até a noite ocupados em oferecer os holocaustos e as gorduras. Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, segundo as disposições de Davi, de Asaf, de Emã e de Editum, o vidente do rei. Os porteiros estavam à porta correspondente. Estando, nesse dia, todo o serviço do Senhor disposto segundo a ordem de Josias, de modo que se pudesse celebrar a Páscoa e oferecer os holocaustos no altar do Senhor. Os israelitas presentes celebraram a seu tempo a Páscoa,
e a festa dos ázimos, durante 7 dias. Nenhuma Páscoa semelhante a esta havia sido celebrada em Israel desde o tempo do profeta Samuel. Nenhum rei de Israel tinha celebrado uma Páscoa semelhante àquela que celebraram Josias, os sacerdotes e os levitas, como todo o Judá, todos os de Israel que estavam presentes e todos os habitantes de Jerusalém. Foi no 18º ano do reinado de Josias que foi celebrada essa Páscoa. A morte de Josias. Depois desse acontecimento e da reparação do templo pelo rei, Nessão, rei do Egito, dirigiu-se para Carcames, junto do Eufrates, numa expedição militar. Josias saiu-lhe ao encontro. Nessão enviou-lhe mensageiros para dizer-lhe: Que queres tu, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra uma dinastia com a qual estou em guerra. E disse-me Deus que me apressasse: Guarda-te de te opores a Deus, que está comigo, pois ele te deitará a perder. Mas Josias não quis voltar atrás. Em lugar de ouvir as palavras de Nessão, que vinham da própria boca de Deus, disfarçou-se para combater e entrou em batalha na planície de Magedo. Arqueiros dispararam contra o rei Josias. Então o rei disse à sua gente: Levai-me. Seus homens tiraram-no do carro, colocaram-no em outro carro que havia lá, e o levaram para Jerusalém, onde morreu, foi sepultado no sepulcro de seus pais. Josias foi pranteado por todos os habitantes de Judá e de Jerusalém. Jeremias compôs uma lamentação fúnebre sobre ele. Todos os cantores e todas as cantoras falam ainda de Josias em suas lamentações. Os outros atos de Josias, seus atos de piedade, de acordo com o que está escrito na lei do Senhor. Seus feitos e façanhas, desde os primeiros até os últimos, tudo isso se acha relatado no livro dos reis de Israel e de Judá. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 36, e dando início a leituras do livro de Esdras, nos capítulos 1, 2 e 3. Paz e bênçãos a todos.